Vamos conversar com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, Wallace Moreira. Bom dia, Wallace. Bom dia, Glauco, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado, sempre fico lisonjeado para poder participar, conversar contigo e contribuir com alguma reflexão sobre a conjuntura, sobre a economia brasileira. A gente que agradece a sua presença aqui, Wallace. O IBGE essa semana divulgou aí um resultado que mostra a queda recorde do PIB no segundo trimestre de 9,7% quando comparado com o trimestre anterior. Mas se a gente for ver ali, na verdade, o mesmo trimestre de 2019, a queda é ainda maior, de 11,2%. Que análise que você faz desse resultado e também de um outro resultado que foi a revisão do PIB do primeiro trimestre, que ao invés de queda de 1,5%, foi detectada ali uma queda de 2,5%, e aí é bom ressaltar que os impactos da pandemia ainda não eram muito evidentes, né? Já que começaram a se fazer sentir na segunda quinzena de março, ou seja, a economia brasileira, ao contrário do que o ministro Paulo Guedes disse, não estava decolando, né, Wallace? Excelente observação, Glauco. Assim, primeiro que a revisão só mostra que a fala do Paulo Guedes de que a economia brasileira estava no momento ali de decolar é um completo equívoco, entende? O Paulo Guedes ele vive num mundo paralelo, né? Eu costumo dizer que ele vive no mundo do rentismo, do sistema financeiro, né? Ele não conhece, ele não tem a habilidade de entender a economia real, né? Como dizia o Keynes, né? Então, as ideias e tudo aquilo que foi reproduzido pelo Paulo Guedes, não só pelo Paulo Guedes, pelos chamados economistas de mercado, eram completamente equivocadas as ideias, porque a revisão do PIB já mostra que a economia brasileira não estava alavancando anteriormente, né, com as medidas e com as reformas propostas. E lembrem que nós tivemos 3 reformas, né, que prometeram a retomada do crescimento econômico, desde o governo Temer, a reforma da Previdência, né, que foi agora no governo Bolsonaro. Tivemos a reforma trabalhista, né, que destruiu os direitos dos trabalhadores e tem precarizado as condições do mercado de trabalho, né, e a PEC dos gastos. Então, essas 3 reformas, e a gente pode pesquisar na internet, uma pesquisa simples vai mostrar a promessa da criação e geração de mais de 6 milhões de empregos com essas reformas, né, e não foram criados os empregos e a economia não alavancou e não estava alavancando. Né? O indicador que você citou, Glauco, de 9,7% e 11,4% negativos, eu já vi alguns economistas dizer, olha, poderia ter sido pior. Só que as pessoas têm que ter muita clareza, que a economia brasileira está em crise desde 2014. Nós estamos com taxas negativas em 2015 e 2016 que somam aproximadamente 7% os 2 anos juntos. E, posteriormente, no governo Temer, início do governo Bolsonaro, só crescemos 1%. Então, é uma crise que tem se prolongado desde 2014 e esses indicadores só agravam ainda mais a situação. Como nós tivemos um crescimento negativo de 9,7, somado aos 2,5 do primeiro trimestre, né, as projeções mais pessimistas, na minha opinião, elas tendem a se cumprir, né, de ter um crescimento negativo aí, que a projeção do Fundo Monetário Internacional do seu último Outlook, em junho de 2020, era de menos 9,1%. Tá? Então, eu acho que esse indicador consolida, de fato, né, a gravidade da crise na economia brasileira, que se arrasta desde 2014, né, e que deixa em evidência que as reformas que foram implementadas com a promessa de criação de emprego, de retomada do dinamismo econômico, ela não se consolida. E aí, veja, quando a gente abre os indicadores, Glauco, se você me permite, eu acho que isso é importante, né, a gente ter clareza de quais foram, né, tanto quando comparado com o semestre do mesmo período anterior, né, o primeiro trimestre de 2020, quando a gente compara com o segundo trimestre do ano anterior, as duas variáveis que apresentaram um maior impacto negativo foram o consumo das famílias, com menos 12,5%, né, e a formação bruta de capital fixo, né, que foi menos 15,4%. Né? O que me preocupa, Glauco, nessas duas dimensões? Porque, veja, o consumo das famílias, mesmo com a política de auxílio emergencial, ela teve uma forte queda. E por que isso caiu? Na minha interpretação, a política de auxílio emergencial, possivelmente, ela dá às pessoas a possibilidade de consumir bens de consumo não duráveis, alimentos, que é essencial para a vida.
Mas esse consumo ele não é o suficiente para dinamizar a atividade econômica. Então, o que tem puxado, eu acho, o consumo das famílias para baixo? É o consumo de bens de consumo duráveis, como automóveis, eletrodomésticos. E essas pessoas só podem consumir isso quando tem renda. Com a reforma trabalhista, criando um mercado de trabalho precarizado e queda da renda, nós não vamos alavancar o mercado interno, entende? Ou seja, nós estamos vivenciando agora o impacto da precarização, né, das condições de trabalho e de renda da classe trabalhadora como resultado da reforma trabalhista que dificulta o maior dinamismo do crescimento econômico. A outra variável, que é a queda da formação bruta, né, que é o investimento, vamos lembrar que desde as reformas, a taxa de investimento chegou a 13%, e em 2020, né, ela já vem caindo, desde o ano passado também, chegou a 13,7% como proporção do PIB, e agora está em torno de 15%, ou seja, as reformas também, eu estou ressaltando as reformas porque muita gente prometeu, né? Vamos fazer reformas, vamos recuperar. Está aí um cenário extremamente grave, em que o investimento que dinamiza a atividade econômica não alavanca. E outra, o nível de capacidade utilizada da indústria, né, da nossa economia, está baixo. O que isso quer dizer? Que para a gente retomar o nível de atividade econômica, primeiro vai ter que recuperar a capacidade ociosa, para depois a gente dinamizar o investimento. Ou seja, tudo indica que nós teremos um processo de retomada do crescimento econômico lento e demorado. O problema é, nós temos um quadro social que está se agravando. E aí eu entro, Glauco, na questão do que você citou, que é da política, da proposta do governo, né? da Renda Brasil, do tal Renda Brasil. Qual é a minha preocupação? Já posso fazer o link já com ele? Sim. Tá. A proposta do Bolsonaro é reduzir, né, de 600 para 300. Né? A ideia é evitar uma descontinuidade, né, do programa e reduzir o valor. E aí, qual que é o argumento? Que esse programa ele vai ter um custo de 20 bilhões acima do Bolsa Família, que hoje está em torno de 32 bilhões e meio. Aí, qual que é a proposta? Primeira coisa que a gente tem que refletir. Quando o Bolsonaro propõe uma redução do valor, ele volta à origem dele, desde o início, de ser contra a política do Renda Brasil. O Bolsonaro ele era contra, assim como o Paulo Guedes. A Renda Brasil hoje, a política de renda mínima de R$600 só existe por causa do Congresso. As pessoas têm que ter muita clareza, né, dessa realidade. O Bolsonaro era contra a política de renda básica, a política de renda mínima. O Congresso que aprovou. Portanto, se hoje as pessoas, né, ou se a economia não afundou mais ainda por causa da política de renda mínima, né, porque senão o quadro teria sido muito pior, é por causa do Congresso. O Congresso que enfrentou o governo e aprovou uma política de renda mínima para salvar vidas, para salvar a população. Nós temos hoje um nível de ocupação no mercado de trabalho menor do que 50%, com a taxa de desemprego de 13,3%, somada ao desalento, que chega a 18%. Então, nós temos uma situação na economia brasileira grave. Então, o Congresso foi responsável por isso. Quando o Bolsonaro propõe essa política de R$300 de renda mínima, o que ele está fazendo é uma percepção do cenário eleitoral. É isso que está acontecendo. O Bolsonaro percebeu que isso impactou na sua avaliação positiva de governo e agora quer usar isso como mecanismo eleitoral. Não significa dizer que ele esteja preocupado com a população. E aí vem um risco que é maior. A proposta que o Paulo Guedes está tentando implementar aqui, estranhamente o Bolsonaro barrou por causa do interesse eleitoral, é tirar direitos sociais universais em troca da renda mínima. Tanto é que na semana passada, as notícias na grande imprensa mostravam que a proposta do Bolsonaro era acabar com o abono salarial, o seguro-defeso, a farmácia popular, inclusive o seguro-desemprego. Ou seja, o que o Paulo Guedes quer fazer e está tentando negociar é tirar direitos sociais universais e substituir por políticas sociais focalizadas. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. A sociedade não pode aceitar esse tipo de substituição. Política social focalizada e políticas sociais universais, elas não são divergentes, elas podem ser convergentes, elas podem acontecer ao mesmo tempo, porque tem finalidades e alcance
completamente diferente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa proposta que está sendo feita pelo Bolsonaro, né, e pelo Paulo Guedes. Agora, Wallace, a gente tem então esse quadro, né, inclusive de redução no consumo das famílias, como você destacou, mas ao mesmo tempo temos aí um não aumento do salário mínimo, porque quando a gente fala de correção pela inflação, sabendo inclusive que a inflação, segundo vários estudos indicam, principalmente durante a pandemia, a inflação para os mais pobres é maior, ou seja, a correção não vai significar não só ganho real, como vai significar diminuição para as pessoas que recebem o salário mínimo. Nós temos a redução também do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, ou seja, as famílias não vão consumir mais, ainda mais bens duráveis, aí que não tem como mesmo. Qual a perspectiva de retomada para o crescimento econômico, Wallace? Porque quando eu vejo, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando que, na verdade, nós vamos ter um movimento de V, né, tão drástica quanto foi a queda, vai ser proporcional, no caso, também à retomada, existe algum dado, alguma estatística que indique que isso vai acontecer? Não, nenhuma, absolutamente nenhuma. Isso só existe na cabeça do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, de forma, eu até conversando ontem com amigos, né, sobre a conjuntura atual, eu não acho que o Paulo Guedes é um ignorante por completo. Ele faz isso de forma proposital, entende? Ele não faz isso, eu acredito, ele sabe que a economia não vai se recuperar. Entretanto, ele precisa insistir nessa ideia para a sociedade, né, aceitar as reformas que ele está propondo. Essa que é a verdade. O Paulo Guedes não vai chegar e dizer assim, olha, eu não vou achar que a economia, eu não acho que a economia não vai crescer. Né? Porque a realidade, Glauco, e todos os estudos estão mostrando para isso, e os indicadores estão mostrando isso. Né? A economia brasileira dificilmente terá uma recuperação vigorosa. Dificilmente. Por que a gente tem que dizer dificilmente e não dar 100% de certeza? Porque a gente trabalha com sociedade, né? Ela é dinâmica. Alguma coisa pode mudar. Né? A pandemia, a economia brasileira, na minha opinião, não cresceria acima de 1%. Não ia crescer mais do que 1%. Isso é fato. Entende? Agora, com a pandemia, a situação se agrava mais ainda. E muito. Né? E a recuperação não vai acontecer em forma de V, porque o investimento público está em queda, o investimento privado também está em queda, o mercado de trabalho completamente deteriorado. Né? Para você ter uma ideia, a taxa de subutilização no mercado de trabalho ela é crescente desde a reforma trabalhista. O que significa dizer que a taxa de subutilização implica, muitas vezes, em salários menores. Ou seja, o que nós temos, né, para alavancar a economia é o mercado interno, porque a participação como proporção do PIB ela é baixa, 13%, 14%. Então, o que de fato dinamiza o mercado interno? Consumo das famílias e investimento. Agora, se nós não temos investimento porque está parado, né, o governo não se movimenta em torno disso, aí vem de novo a ideia do Paulo Guedes, de que vamos fazer as reformas e alavancar o investimento para crescer e gerar emprego. Veja, nós já fizemos 3 reformas, as 3 que atacam diretamente a sociedade, que tira direitos da sociedade, que tira renda da sociedade através do investimento público, né? Através da intervenção pública, que limita a capacidade do Estado de dinamizar a atividade econômica, como, por exemplo, com medidas anticíclicas diante desse cenário, com a tal da PEC dos gastos. Como também a gente tira da classe trabalhadora a possibilidade de ter uma renda mais elevada por causa da política de ajuste de salário. Então você fragiliza por completo o mercado interno, que é a mola propulsora do crescimento econômico brasileiro, né, juntamente com o investimento. Então não existe veracidade nenhuma e nem possibilidade de retomada do crescimento com o atual governo, dado, né, as medidas que estão sendo implementadas e também as medidas que foram implementadas desde o governo Temer. A gente não pode esquecer isso. A nossa crise, ela não é de agora. O que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão fazendo é aprofundando a crise na economia brasileira. Porque começamos essa crise com o Michel Temer, desde quando derrubaram a presidente eleita de forma legítima, Dilma Rousseff. Nós não tivemos mais crescimento nem geração de emprego relevantes. Né? Se vocês pegarem a característica do mercado de trabalho, podem pegar isso, né? Eu posso mostrar isso, o número de empregos que foi criado desde a reforma trabalhista é sem vínculo empregatício. Ele cresce e o número de empregos com vínculo empregatício está caindo.
Ou seja, essas pessoas sem vínculo empregatício são mais vulneráveis diante de uma crise como essa. Então, veja, se não fosse a política de auxílio de renda mínima aprovada pelo Congresso, essas pessoas desempregadas sem vínculo empregatício estariam passando fome. A situação teria sido muito mais grave. Muito mais grave. Então não há elementos nenhum de uma recuperação em V. O que é recuperação em V, para quem talvez não conhece, né, não seja da área de economia? É que a gente tem uma queda muito grande e depois uma recuperação relevante. Essa recuperação relevante faz uma forma de V, né, uma recuperação substancial. E aí, veja, Glauco, uma outra coisa que é importante. Todo o PIB, né, negativo desse ano, mesmo comparado com o ano passado, já tem uma base de comparação baixa, porque a gente só cresceu 1% no ano passado. Né? Imagine se eu estivesse comparando com um crescimento vigoroso de 4%, o buraco teria sido muito mais fundo. Então, a grande questão que a gente só não visualiza, a gravidade maior da crise atual, é que a base de comparação também é baixa. Ou seja, na verdade a gente está aí fazendo uma comparação com uma economia que já não vinha crescendo, retornando inclusive ao início da entrevista, a economia não estava decolando, como disse o ministro Paulo Guedes. Aliás, o crescimento do PIB de 2019 mostra bem isso, né, Wallace? Sem dúvida. Você crescer 1%, porque é o que eu estou dizendo, e eu insisto nisso. Uma economia que vem com taxas negativas de crescimento de 3 menos 2% e 3 menos 4%, né, 2015, 2016, que somam aí quase 7%, crescer 1% e 1% não significa nada. Nós não recuperamos nem uma taxa negativa de um ano de 2015, nem de um ano. E aí você dizer que 1%, com a taxa de desemprego de 12%, 13%, está decolando, é uma piada, é uma afronta à classe trabalhadora, é uma afronta, né, aos trabalhadores. Por que eu estou falando aos trabalhadores? Porque na crise nem todo mundo perde, essa é a realidade, tanto é que a lista de milionários aumenta por aí, entende? Então a gente tem que ter clareza, quem perde muito mais com a crise é a classe trabalhadora, que vive de salário, que vive de renda, que depende do emprego, que depende do crescimento econômico, né? Muitos que vivem do rentismo aplica seu capital em outras dimensões, no sistema financeiro ele ganha. Né? O Paulo Guedes é um exemplo disso. Esse cidadão, ele veio do sistema financeiro, ele veio do mercado financeiro, ele não tem compromisso com a realidade da economia brasileira. É o que eu sempre pergunto, né, para muitos: me mostrem um estudo, um paper, um artigo, um trabalho que o Paulo Guedes já fez na vida dele preocupada com o Brasil. Não existe, ele não tem compromisso. O compromisso dele é com o mercado, ele está preocupado com o mercado, entendeu? E agora você falando, inclusive, me lembrou uma passagem, né, de uma entrevista da economista Maria da Conceição Tavares, que ela dizia isso, né, para mexer, na verdade, com o mercado financeiro, você nem precisa ser economista. Para ser economista, você tem que ter outro tipo de formação e se preocupar com as pessoas. Agora, Wallace, eu ia te pedir para falar a respeito de um contra-exemplo, digamos, do Brasil, que é a Coreia do Sul, que fez uma espécie de New Deal. Mas a gente está com o tempo apertado, eu já vou deixar o convite para você retornar aqui ao Jornal Brasil Atual e falar para a nossa audiência a respeito dessa experiência, disso que poderia ser, inclusive, um farol para o Brasil e para outros países. Tudo bem? Claro, vai ser um prazer, cara, poder falar, né, sobre o New Deal. Só para adiantar um pouco, o New Deal é um programa de estímulo de crescimento econômico do governo sul-coreano para investir em torno de 160 trilhões de yuans, que equivale aí a 133 bilhões de dólares, quase 10% do PIB, no desenvolvimento da economia digital e da economia sustentável, né? O chamado Green Economy, né? A economia verde. E, ao mesmo tempo, gerar emprego e proteger o trabalhador. Né? E só para, a gente fica para o próximo, mas só para dizer para as pessoas que vejam o efeito que o New Deal teve. A Coreia é um dos países que sofreu menos com a crise no segundo trimestre. A queda do crescimento na Coreia no segundo trimestre, Glauco, foi apenas de menos 3,3%. E outra, foi uma queda com um aumento da geração de emprego, ou seja, a taxa de desemprego na Coreia caiu de 4,5% para 4,2%. Essa é a taxa de desemprego na Coreia, graças ao New Deal, entende? Então, ficou para uma próxima, né, que é um tema mais amplo para a gente debater, mas era só para mostrar para as pessoas como a atuação do governo responsável, que se preocupa com a sociedade, com o emprego, com o seu país, ela é diferente, que é o caso da Coreia, que inclusive, né, foi apontada pela OCDE como um grande exemplo para o mundo. Isso aí, vamos falar mais da Coreia do Sul. Wallace, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco, muito obrigado e
fico disponível para próximos convites. Forte abraço e bom final de semana para todo mundo. Um abraço para você também. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, o Wallace Moreira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.